Seja muito bem-vindo a Castelo Branco, a sexta ronda da temporada do Campeonato de Portugal de Rallys. Fique por aqui e descubra todos os momentos do Rally de Castelo Branco. Até agora, apenas 2 homens chegaram ao primeiro lugar do pódio do Campeonato de Portugal de Rallys. Ricardo Moura liderou as 2 primeiras jornadas, Armindo Araújo as 3 seguintes e desde o Vodafone Rally de Portugal que estava na liderança do campeonato. Depois de discutidas 5 rondas, já vamos a mais de meio de campeonato e à altura de balanços e de semáforo verde e vermelho. Fomos competitivos em terra, estamos a ser competitivos em asfalto. A época está a ser talvez até acima das minhas melhores expectativas. Eu sei que faz parte, mas contudo o Rally de Faf não correu como nós gostaríamos. O princípio do campeonato, a primeira prova do carro, onde nós recebemos o carro muito em cima da prova, fez com que nós tivéssemos alguns problemas de juventude. No segundo posto, o Miguel Barbosa, que não tem conseguido traduzir num melhor resultado um andamento rápido e consistente. O semáforo verde claramente é o andamento que temos conseguido impor desde o início da temporada, claramente estamos um step acima. O semáforo vermelho tem sido alguns momentos chaves durante as corridas que nos têm condicionado os resultados finais, às vezes erros, às vezes um bocadinho de falta de sorte, às vezes pequenas coisas que nos têm condicionado o resultado final, fazem parte do jogo. Também a Pedro Meireles tem faltado alguma sorte. O semáforo verde, penso que terá sido o Rally de Mortágua, foi o rally onde nos mostramos mais competitivos, não conseguimos a vitória por pouco. O semáforo vermelho seria para o Rally de Portugal. Claramente desistimos logo na primeira classificativa ou na segunda classificativa do Rally e isso foi bastante penalizante para as nossas contas do campeonato. José Pedro Fontes, que regressou este ano às competições depois do acidente no Rally de Portugal, fez nesta prova a estreia do Citroën C3. Verde foi finalmente voltarmos à competição, início do campeonato, e isso é um ponto positivo. E o semáforo vermelho? É isso, claramente, o último rally que aconteceu ao Carlos foi algo que nos afetou a todos nós profundamente. Estamos todos aqui a puxar por ele. Ricardo Teodósio, na primeira temporada com o R5, tem tido resultados de relevo. Exemplo disso é o segundo lugar na ronda anterior. Foi muito bom. Podíamos até ter feito melhor, mas pronto, as condições climatéricas também não nos ajudaram nesse aspecto, mas pronto, foi o nosso ponto positivo foi a Marinha Grande. E o ponto menos positivo, um ponto a melhorar, ou a prova tenha corrido menos bem? Foi a primeira prova, infelizmente, FAF, onde nós temos um toque numa pedra que supostamente não deveria ter acontecido e aconteceu por falta de quilómetros no carro. Mas para esta prova, os principais concorrentes ao título e aos lugares da frente do campeonato também tiveram de contar com João Barros e Pepe Lopes. O português regressou aos rallies depois de apenas cumprir a ronda fafense. Porquê Castelo Branco? E porquê que não? É um rally que gosto, que adoro, que sempre fiz bons resultados. E como é que tens visto também de fora o desenrolar deste campeonato? Dói muito a barriga. Tem muita... Realmente é diferente ver de fora. Quando estamos cá dentro a gente não se apercebe da envolvência que o rally tem. É bonito ver de fora, claro que é, mas é muito mais bonito estar cá dentro. Já o espanhol embarcou no Citroën DS3 R5 de José Pedro Fontes. Este foi o primeiro rally da temporada. Y esperemos que para el rally vaya todo bien. La verdad que el coche y el equipo están trabajando muy profesionales. Llevamos muchos meses sin competir, entonces al principio será un poco de adaptación y después intentaremos estar en los puestos de cabeza. Vamos então ao primeiro dia de competição, que depois de 3 classificativas encerrou na super especial Reconquista. Foram complicadas porque Foi um dia difícil. Fizemos um peão, não é mau para o campeonato. Se mantivermos aqui já é bom. Adiante, mais rallies virão, com certeza. Manuel Castro entrou com Ricardo Cunha como navegador depois de 12 anos com Luís Costa ao lado. Já conheço o Manuel há muitos anos. É uma oportunidade única andar num carro destes. E no Nacional, pronto, é o sonho de toda a gente fazer o Nacional. Queríamos ter feito um teste antes, mas não conseguimos. No Chacadão fizemos só 3 passagens, foi pouco, mas pronto, já deu para nos entrosarmos um bocadinho. E este rally vai ser feito encarado assim, troço a troço, melhorar troço a troço e no fim estarmos cá no pódio é o mais importante.
A primeira classificativa foi a pior da vida do piloto. Apostou num setup completamente seco, mas mais da metade da classificativa estava molhada. A equipa passou por alguns sustos e a confiança diminuiu. A partir daí foi ganhar confiança e ir evoluindo, até porque a experiência com este carro em asfalto é mesmo muito pouca. No início da tarde era 29º, terminou o dia em 11º lugar. Roberto Blas a pontuar para a Peugeot Rally Cup Ibérica estava na 10ª posição absoluta e era quarto na Peugeot Rally Cup Ibérica. Uma escolha de pneus menos acertada fez com que perdesse valiosos segundos. Cameron Davis também englobava o lote dos Leões. O piloto que já na jornada inaugural tinha ficado no pódio começou no segundo posto na Peugeot, acabando por descer um lugar logo na classificativa seguinte. Em termos absolutos, estava na 9ª posição. Em oitavo, Diogo Gago, que agarrou a liderança da Peugeot Rally Cup Ibérica logo na primeira classificativa e por escassos segundos chegou à super especial na frente, com o comando a fugir-lhe quando foi penalizado por um erro na super especial. Assim, Pedro Antunes, que tinha sido o maior opositor de Diogo Gago, chegando a vencer a terceira classificativa, ficou na frente da Peugeot e era também o líder no Campeonato de Portugal, 2 rodas motrizes. Daniel Nunes também rodava nos lugares da frente, era quinto na Peugeot e segundo nas 2 rodas motrizes, mas também ele perdeu posições com uma penalização na super especial, ficou muito abaixo na tabela. Pedro Meireles rodou com problemas na válvula pop-off e num injetor, o que claramente afetou o desempenho no rally. A isto juntou-se também a questão dos pneus, que não foram os indicados para o tipo de piso encontrado. Fechou o dia na 6ª posição. Miguel Barbosa esteve em Dianão, logo na primeira classificativa. O clima instável voltou a pregar rasteiras. O piloto arriscou para piso seco, mas estava o oposto. Adotou uma toada cautelosa e perdeu muito tempo. Na super especial também perdeu com um peão. Assim estava um bocado afastado do pelotão da frente, a rodar no 5º posto. História semelhante, com os planos a serem furados também para Armindo Araújo. A operação do campeonato estava a correr bem e isso era positivo. O problema foi mesmo a afinação, que nunca foi acertada. Conseguiu ser terceiro na terceira PEC e, apesar de ter chegado à super especial nesse posto, acabou por sair em quarto. João Barro estava contente pelo ritmo que estava a impor, já que conseguia rodar colado à frente. Também o piloto teve alguns problemas, mas estava a conseguir minimizar o estrago. Na terceira PEC perdeu algum tempo, mas na super especial reconquistou a melhor marca do traçado. No final do primeiro dia estava em terceiro. Ricardo Teodósio foi mudando as afinações para conhecer as reações do carro em asfalto. Nunca tinha andado com o Skoda em piso molhado, faltou um pouco a confiança, mas atacou no troço seguinte porque sabia que estava seco. Na super especial ficou a 2 décimas de Barros, estava na 2ª posição. O piloto chegou a liderar o CPR. Na estreia do carro, José Pedro Fontes teve um dia difícil. Saiu com o C3 versão seco, mas estava a chover. O segundo troço foi o primeiro que fez em seco e o tempo não foi o que gostaria. Atacou na passagem seguinte e venceu, manteve o ritmo na super especial e com a penalização de Pepe Lopes, Fontes, à semelhança de outros pilotos, subiu um posto. Era o novo líder absoluto do rally. Pepe Lopes era quem estava a dominar toda a prova e com um andamento mesmo muito forte, mas uma penalização de 3 minutos e 30 segundos por um erro de percurso na super especial hipotecou a conquista da vitória. Olhando para a tabela, os 4 primeiros partiam para o dia seguinte com 7,4 segundos de diferença. Vamos amanhã do segundo dia, 3 passagens por 3 classificativas diferentes. Manuel Castro foi ganhando confiança e evoluindo ao longo das classificativas. Fechou amanhã no 10º posto. Pepe Lopes tinha fechado o dia anterior em 15º e depois de vencer 2 PECs na ronda matinal, já estava no 9º posto absoluto.
Pedro Antunes continuava a dominar no CPR 2 rodas motrizes e na Peugeot Rally Cup Ibérica passava para o segundo posto. O posto de líder passava a ser novamente de Diogo Gago, que atacou, recuperou, mas com apenas 6 décimas de vantagem. Em termos absolutos, estava em sétimo. Já com os problemas do dia anterior solucionados, Pedro Meireles continuava a não ter um bom rally, também desmotivado pelo que aconteceu no primeiro dia. Estava em sexto, queria melhorar, pelo menos em termos de rendimento. Em termos de classificação não há grande coisa a fazer, portanto vamos agora neste parque tentar fazer algumas modificações para tentarmos, pelo menos, ser mais competitivos um bocadinho. Miguel Barbosa também estava distante do pelotão da frente, ainda assim na primeira classificativa assinalou o terceiro tempo. Perdeu alguns segundos nas seguintes, principalmente na última, em que fez algumas alterações que não resultaram. Estava no quinto posto. O tempo estava estável, tudo seco, finalmente um tempo normal e, portanto, fizemos bons tempos, satisfeitos. Para Armindo Araújo, amanhã correu relativamente bem, embora não tenha acertado nas afinações. Fechou amanhã com um quarto tempo, no acumulado ocupava a mesma posição, que não era má em termos de campeonato. Os nossos principais adversários estão para trás, não é mau para o campeonato, vamos tendo até agora a parte da tarde para tentar reagir um pouco mais, obviamente que o Rally está hipotecado em termos de vitória. Ricardo Teodósio teve uma manhã complicada. Arriscaram na afinação, nos pneus e as decisões não foram as mais corretas. Perdeu cerca de 11 segundos para a frente e saltou do lugar intermédio do pódio para o lugar abaixo. Temos que pensar que é o nosso segundo rally de asfalto, temos notas novas, o carro praticamente pode-se dizer que é novo. E pronto, agora vamos tentar na parte da tarde, nesses sítios onde perdemos, tentar ir buscar. João Barros assumiu o segundo posto na última classificativa. O piloto teve uma boa manhã, onde começou a rodar a 4 segundos do mais rápido e terminou a 2. No acumulado tinha 13 segundos a percorrer até à liderança. Tivemos bastante precaução, fomos com uma mistura de pneu se calhar que não era mais certa e com setup se calhar que não era mais certo, mas preferimos não arriscar. José Pedro Fontes estava a tentar aprender o carro o mais depressa possível. Ganhou mais alguns segundos na frente, tendo até vencido a segunda classificativa. Era o líder absoluto e no CPR. Sinto que ainda não sou tão eficiente neste carro como era no DS3. O carro também ajuda, tem um potencial muito bom e, portanto, vamos agora da parte de tarde tentarmos manter o ritmo e capitalizar um pouco da experiência da manhã. Olhando para as diferenças de tempos, segundo, terceiro e quarto tinham cerca de 8 segundos entre eles. Esperava-se uma tarde de suores e muitas emoções. Vamos entrar nas contas das duas rodas motrizes e Peugeot Rally Cup Ibérica. O Kia Picanto GT Cup voltou a testar o kit de rallies. Depois de uma luta aguerrida, Tiago Raposo Magalhães voltou a colocar um destes modelos no lugar mais alto em RC5. Nuno Madeira ficou na segunda posição. Fiabilidade, performance, diversão, baixos custos, que é uma coisa super importante para quem se inicia neste desporto, e o objetivo deste projeto é essencialmente para iniciados. Rafael Cardeira chegou a liderar essa categoria, mas uma saída de estrada quase evitou o abandono do piloto da Marinha Grande, quase porque a equipa trabalhou a noite toda para ter o carro pronto para o dia seguinte, mas já perto do final, novos problemas. Tivemos um problema na caixa de velocidades no primeiro troço da tarde. Tentámos chegar até ao final do troço, conseguimos. Fizemos o segundo troço com esses problemas na caixa. Era importantíssimo chegarmos ao final, mas a caminho do terceiro e último troço do rally, na ligação, não conseguimos pôr mais nenhuma velocidade e foi assim que terminámos o rally, de uma forma inglória. Gil Antunes começou o rally com uma jante partida e com um tubo de óleo a romper. Assim, depois destes azares, focou-se na categoria RC3, onde no CPR foi terceiro classificado, e também no troféu Clio R3T, que levou de vencida.
Foi mantermos aquilo que nós vinhamos a fazer, para levar o carro direitinho até ao fim, tentar somar o máximo de pontos possíveis tanto nos RC3 como no Nacional, depois do nosso azar de ontem, e manter a liderança do troféu, do R3T, que dá uns prémios bons, e nós queríamos sair daqui com a vitória do troféu ibérico também. Paulo Moreira teve uma saída no primeiro dia que condicionou todo o rally, foi sexto no CPR 2 rodas motrizes e último classificado em RC4 e na Peugeot Rally Cup Ibérica. Hoje foi andar, foi esquecer o que aconteceu, divertir-nos e o resultado acabou por ser o que foi, interessante. Uma penalização retirou Daniel Nunes a hipótese de lutar pela vitória. Ainda assim conseguiu amealhar pontos para o CPR, que continua a liderar, mesmo depois de ter sido quinto. Foi nono na Peugeot Rally Cup Ibérica. Veio um bocadinho tarde a penalização e um bocado severa, mas são corridas, é demasiado injusto, mas se tem saído logo ontem, hoje de manhã não tínhamos andado ao ataque e tínhamos, se calhar, tomado uma toada regular só para chegar com o carro ao fim. Miguel Correia fez 2 peões no segundo dia. Na estreia em Castelo Branco, subiu ao segundo posto em RC3 e terminou em quarto nas contas do campeonato. Para a minha experiência e para um rally difícil como é este, muito rápido, foi bastante bom. Estou muito contente. Paulo Neto foi surpreendido com o terceiro posto no CPR, que achava que iria pertencer a Nunes. O piloto venceu em RC3, numa prova novamente condicionada por problemas e onde, apesar do resultado positivo, queria fazer melhor. Não é costume, mas pronto, desta vez acabamos por ter sorte e subimos um lugar com a penalização dele. Portanto, acabamos por ficar em terceiro das 2 rodas. Acho que não é, quer dizer, não era, a minha expectativa era um bocadinho mais alta, mas pronto, ao ritmo que se está a andar, tenho que perceber que era difícil conseguir fazer melhor. Hugo Lopes foi segundo nas 2 rodas motrizes e ficou num degrau baixo na Peugeot Rally Cup Ibérica, num rally marcado pelos problemas elétricos. Foi um resultado positivo, tendo em conta os problemas que tivemos ao longo do fim de semana, mas foi produtivo, nós conseguimos superar os problemas todos, por isso estamos contentes. Pedro Antunes rodou ao ataque e depois de uma luta até ao fim com Diogo Gago, acabou por confirmar a vitória na Peugeot Rally Cup Ibérica. Os dois foram alternando de liderança e na última classificativa, para onde partiram com 1 segundo de diferença, o piloto algarvio teve uma saída de estrada que ditou o abandono. Mas Pedro Antunes teve dupla vitória, já que triunfou ainda no campeonato das 2 rodas motrizes. Relativamente ao campeonato nacional, foi aquilo que estávamos à espera, foi uma vitória. Em relação à Cup Ibérica, não estávamos à espera de estar tão perto do Diogo, mas é com adversários desses que nós gostamos de competir para crescermos. Roberto Blas completou o pódio da competição ibérica. Na Taça FAC de Rallys, destaque para a ausência do líder Ricardo Matos. A liderança da prova nunca saiu das mãos de Ricardo Costa. O maior opositor era Pedro León, mas o Forscore estava com problemas no motor de arranque e assim o mais direto adversário perdeu largos minutos. Mas na última classificativa o carro cedeu e Ricardo Costa teve de desistir. Com este, o Manuel Martins, que já tinha o triunfo garantido em P1, levou a vitória absoluta. Foi um rally difícil. Foi um rally bastante difícil, não começámos bem o rally, não estávamos com ritmo, alguma falta de confiança, mas pronto, nunca desistimos, demos sempre o nosso melhor. Sérgio Brás foi segundo classificado em P1 e Pedro León vencedor em P3. Este último troço foi engraçado, que terminámos à milésima com o Leones, que é uma coisa que é difícil de acontecer nos rallies, não é? Mas foi engraçado, foi uma luta engraçadinha até ao fim e estou contente por estar aqui. Vamos às contas finais do rally. Vítor Pascoal venceu em RGT e relançou luta pelo campeonato. Depois da desistência no Vidreiro com a saída de estrada, portanto queríamos relançar o campeonato, mas não foi um rally fácil. Para mim foi a primeira vez, o rally é muito sujo, nunca acertámos com a escolha de pneus. Cipriano Antunes levou vitória em clássicos. O Audi 4 é um carro muito emblemático, é um carro que marca a história dos rallies na tração às 4 e este rally estava propício para a tração às 4 porque aquelas curvas tinha que se fazer mais por fora do Alcatrão do que provavelmente dito no Alcatrão. Paulo Caldeira fez a segunda prova no CPR. A primeira etapa foi difícil para nós,
rebentámos o pneu, tivemos que mudar o pneu no troço, que foi mesmo no início do troço, então a primeira etapa o rally ficou ali logo condicionado. No entanto, hoje foi rodar, divertir-nos e ganharmos a experiência com o carro. Manuel Castro terminou na 9ª posição, 8º no CPR. Chegar aqui em 8º lugar com esta lotaria de tempo, a estreia do Ricardo, sabendo nós que o carro vai já embarcar hoje também para o Rally do Marítimo, que o Pedro Paixão vai fazer o Rally com este carro, porque o outro está à espera de uma carroceria nova. Portanto, o carro hoje segue para o Algarve e embarca terça-feira. Tudo isto, digamos que não funcionou, não pesou bastante. Na estreia com o DS3 R5, o Pepe López ficou no 7º posto. Contento con el ritmo, creo que fue un ritmo muy bueno y de no ser por esa penalización tan salvaje de la super especial, pues hubiéramos ganado el rally, así que contentos y muy agradecido al equipo, a Sport & You. Pedro Meireles teve uma tarde basicamente a rolar até ao fim, depois dos problemas do primeiro dia e de manhã não ter encontrado o ritmo certo. Foi 6º classificado. Agora, tirar as ilações necessárias desta prova, porque é que não fomos competitivos, e trabalharmos para na próxima prova estarmos mais competitivos e voltarmos a andar ao ritmo que sempre fizemos. Miguel Barbosa teve um resultado algo agridoce e na parte da tarde voltou a não acertar no Totoloto climatérico. Terminou em 5º. Fizemos o que pudemos, garantimos os pontos do 5º lugar, que são importantes. E pronto, mais não podemos fazer com aquilo que se passou ontem com hoje. Fizemos o que pudemos, agora concentrar na próxima prova. Armindo Araújo finalmente acertou na escolha de pneus e recuperou alguns segundos na parte da tarde, ainda assim não o suficiente para subir mais. Foi 4º classificado. É um bom resultado para a Hyundai quando consegue reforçar a sua liderança, para nós também. E portanto, saímos daqui com um agridoce, mas é o que é. São rallies. João Barros mostrou que o tempo afastado não fez desaparecer o bom ritmo. O piloto fechou no último degrau do pódio. É uma honra estar aqui no final deste rally, no meio deste lote de pilotos tão bom. Ter conseguido disputar pack a pack com eles. Uma luta ali com 4, 5 pilotos sempre ao longo do rally. Apanhámos várias condições climatéricas, a escolha de pneus foi fundamental e isso revelou-se no final. A última ronda foi quem acertou, deu a volta ao resultado e conseguiu ganhar. E na última classificativa do rally, José Pedro Fontes entrou com 3,8 segundos de vantagem para Ricardo Teodósio, mas o piloto do Skoda descolou e voou. A primeira vitória depois de 2 décadas nos rallies só podia mesmo ser assim tão especial e, claro, dedicada a Carlos Vieira. Foi bom, chegou a nossa vez de ganhar um rally do Nacional. Estamos todos de parabéns, a equipa, a mãe, que é a pessoa que põe isto tudo a andar para a frente. Quero dedicar esta vitória àquela pessoa que teve aquele acidente no outro dia, ao Carlos Vieira. Força, amigo, estamos cá à tua espera. Fiques 5 estrelas, é o que interessa. As corridas é um extra. Sabe muito bem. Depois de tudo a correr bem, a nossa equipa está de parabéns a todos os níveis, toda a equipa trabalhou muito bem e acho que arriscamos quando tínhamos que arriscar mesmo. Na estreia com o Citroën C3 R5 e asfalto, José Pedro Fontes foi 2º classificado. Não conseguiu segurar a vantagem porque estava com pneus de chuva em peso seco. Esta luta fez lembrar a luta do ano passado. Infelizmente, mais uma vez, secou tudo, como vemos agora. Acabou de chover há 3 minutos, estava tudo seco e foi completamente impossível com pneus de chuva em seco aguentar a vantagem que tínhamos, que em condições normais seria suficiente para ganharmos o rally. Bom, não foi aquilo que nós queríamos, depois de sairmos na liderança do rally hoje de manhã e termos vencido as 3 primeiras especiais entre os concorrentes do Campeonato Nacional, nada previa que tivéssemos um desfecho deste e acabássemos por perder o rally na segunda secção, quando já tínhamos alguma vantagem. Balanço positivo para a ronda organizada pela escuderia de Castelo Branco. Preparámos esta prova durante muitos meses para chegar a este resultado e tudo acabar em 2 dias, mas é assim que se fazem rallies. Mas estamos contentes, muito contentes com os resultados. Tivemos uma excelente lista de inscritos. Com a magnífica organização da escuderia de Castelo Branco
conseguimos, entre todos os parceiros, ter aqui na verdade algo que diferenciou, que levou o nome de Castelo Branco para esse mundo fora e que por isso chegamos ao final do fim de semana contentíssimos. Próxima ronda, Rally Vinho Madeira. Até lá e boas corridas. Let's